E aí galera, nessa aula nós vamos conversar sobre geradores elétricos e associação de geradores. O que são geradores elétricos? Os geradores elétricos são dispositivos capazes de transformar uma forma de energia não elétrica em energia elétrica. Nem toda energia não elétrica é transformada em energia elétrica. Uma parte vai ser dissipada. Na figura abaixo, nós temos uma representação do que acontece no gerador. Então, o gerador recebe uma energia do tipo não elétrica, transforma essa energia em energia elétrica, porém parte dessa energia é dissipada, parte dessa energia é perdida. A força eletromotriz de um gerador indica a quantidade de energia potencial elétrica total por unidade de carga elétrica que o gerador consegue produzir. A força eletromotriz é igual então à energia total dividido pela quantidade de carga elétrica. O E representa a força eletromotriz, que é dada em volts. O ET representa a energia potencial elétrica total, que é dada em joules. E o ΔQ representa a quantidade de carga elétrica, que é dada em coulomb. Na figura abaixo, nós temos a representação de um gerador elétrico. Nessa representação, temos um gerador de força eletromotriz E, resistência interna R, sendo percorrido por uma corrente I e oferecendo ao circuito uma diferença de potencial U. Podemos perceber que a corrente elétrica I internamente ao gerador vai do polo negativo para o polo positivo. Na figura abaixo, nós temos um resistor associado ao gerador. A energia elétrica útil fornecida por um gerador é dada pela relação energia útil é igual a energia total menos a energia dissipada. Seguindo essa mesma relação da energia, a potência útil de um gerador vai ser dada por potência útil é igual a potência total menos a potência dissipada. Como a gente pode calcular a potência útil, a potência total e a potência dissipada? Bem, vamos ver as relações. A potência útil é igual à diferença de potencial entre os polos A e B multiplicado pela corrente elétrica. A potência total é igual à força eletromotriz vezes a corrente elétrica. E a potência dissipada é igual à resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. No gerador real, a diferença de potencial U é dada pela relação U é igual a E menos R vezes I. Essa relação é chamada de equação do gerador. E no gerador ideal, a diferença de potencial U é igual à força eletromotriz. A curva característica de um gerador. No gráfico podemos observar que, quando U é igual a E, ou seja, quando a diferença de potencial U é igual à força eletromotriz E, o gerador está em circuito aberto e a corrente elétrica I é igual a zero. Quando U é igual a zero, ou seja, quando a diferença de potencial U vale zero, o gerador está em curto-circuito e a intensidade da corrente de curto-circuito é dada por ICC igual força eletromotriz dividido pela resistência interna. Rendimento de um gerador. O rendimento de um gerador elétrico pode ser dado pelo quociente entre a potência útil e a potência total. Então, o rendimento é igual a potência útil dividido pela potência total. Ou pelo quociente entre a diferença de potencial e a força eletromotriz. O rendimento vai dar um valor entre 0 e 1. Não pode ser 0 e não pode ser 1. 0 equivale a 0% e 1 equivale a 100%. Qualquer valor nesse intervalo, 0,75, por exemplo, significa um rendimento de 75%. O circuito elétrico simples, gerador e resistor. O circuito elétrico simples é um circuito constituído por um único gerador e por um único resistor. A corrente elétrica do circuito é dada pela lei de Ohm-Poulet. Temos o seguinte: a corrente elétrica vai ser igual à força eletromotriz dividida pela resistência externa, a resistência do resistor, mais a resistência interna, a resistência do gerador. Circuito gerador e resistores. É um circuito constituído por um único gerador e por mais de um resistor. Então, na figura, nós temos um gerador e temos 3 resistores. Simplificando essa figura, essa associação,
nós podemos pegar os 3 resistores, somar as resistências externas a ele e fazer uma resistência equivalente. A corrente elétrica ao longo do circuito é dada pela lei de Ohm-Poulet. Teremos que a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do gerador. Associação de geradores em série. 2 ou mais geradores estão associados em série quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, temos 3 geradores aqui associados em série, cada um tem a sua força eletromotriz, cada um tem a sua resistência interna e cada um tem a sua diferença de potencial. E a soma das 3 diferenças de potencial vai dar a diferença de potencial total fornecida ao circuito. O polo positivo de um gerador deve ser ligado ao polo negativo de outro. Então, para que a associação seja em série, o polo positivo de um gerador tem que estar ligado ao polo negativo de outro gerador. A força eletromotriz total é dada pela soma da força eletromotriz de cada gerador. A diferença de potencial total é dada pela soma da diferença de potencial de cada gerador. E a resistência interna equivalente é dada pela soma da resistência interna de cada gerador. Associação de geradores em paralelo. Temos aqui associado 3 geradores em paralelo. 2 ou mais geradores estão associados em paralelo quando fornecem ao circuito a mesma tensão elétrica. O polo positivo de um gerador deve ser ligado ao polo positivo de outro gerador e o polo negativo de um gerador deve ser ligado ao polo negativo de outro gerador. A força eletromotriz total. Bem, a força eletromotriz total é igual à força eletromotriz de cada gerador. A resistência interna equivalente vai ser dada pela relação resistência interna equivalente é igual a resistência interna dividido pelo número de resistências internas. E a corrente elétrica total é a soma da corrente elétrica que está passando em cada um dos geradores. Bem, pessoal, é isso aí. Uma boa aula para vocês, bons estudos e até mais.